queridos, estamos mais uma vez aqui com uma nova edição do nosso Pode Integrar e hoje trazendo uma convidada muito querida, muito especial, que está aqui conosco pela primeira vez. Ela esteve recentemente no nosso simpósio sobre autismo lá da Integrar, que foi um sucesso e trouxe uma fala muito enriquecedora e com certeza hoje a gente tem muita coisa aqui interessante para a gente trocar, que é Daniela Ribeiro. Com certeza aí uma profissional extremamente atuante na análise do comportamento aqui no nosso estado e que com certeza vai ser muito relevante esse momento que a gente vai ter hoje. Então, desde já, Dani, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui conosco. E, com certeza, fique à vontade aí para a gente se apresentar para o nosso público, para quem não conhece ainda. E, para quem conhece, né, poder ter a oportunidade de te ouvir aqui neste momento. E eu já queria primeiro dar as boas-vindas e começar com uma pergunta para você. Quem é Dani Ribeiro? Se apresenta. Ok. Bom, primeiro eu quero agradecer, Filó, Slânio, pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu sou pedagoga de formação, fiz mestrado e doutorado em educação especial lá na Universidade Federal de São Carlos. Depois eu fiz um pós-doutorado em psicologia também lá. E desde a graduação eu comecei a ter interesse em entender como que as crianças aprendiam, né? O que me chamou a atenção foi em um estágio, uma criança que não estava acompanhando a turma, uma criança de primeiro aninho, enquanto a sala inteira copiava o que a professora colocava na lousa, ele fazia cobrinhas. E eu ali no meu terceiro ano de graduação não sabia o que fazia. Aquilo foi me dando uma angústia. Eu falei, gente, eu não quero ser uma professora que não sabe o que fazer com essa criança, eu quero saber. E aí eu fui buscar disciplinas dentro da grade da pedagogia, não tinha nada de dificuldade de aprendizagem, de educação especial. Fui achar uma disciplina de educação especial lá na psicologia, cursei essa disciplina e conheci o laboratório de análise do comportamento do professor Celso Goios. Bati lá na porta, comecei a fazer iniciação científica com ele em análise do comportamento. Aí que eu fui conhecer a análise do comportamento, comecei a participar de pesquisas de doutorandos dele, e a me encantar, ia ver que as crianças não estavam aprendendo, a gente ia lá, aplicava um procedimento, elas aprendiam. Então, entender esses processos de aprendizagem foi muito importante para mim e fez com que eu me apaixonasse pela abordagem e também pela carreira acadêmica. Eu comecei a gostar muito de fazer pesquisa, e falei, é essa carreira que eu quero seguir. E aí fui fazendo, né, o mestrado, o doutorado. E hoje eu tô lá na UFAL, como professora do Centro de Educação. E também oriento trabalhos de pós-graduação relacionados à análise do comportamento. Perfeito. E aí eu já teria uma pergunta dentro desse recorte que você fala, é que há alguns dizeres, né, em relação ao mundo da pedagogia, da aprendizagem, que as abordagens da educação especial, por exemplo, elas só servem para ensinar alunos atípicos, que ela não se aplica em alunos típicos. A pergunta que fica é, esse modelo de aprendizagem, né, baseado na análise do comportamento, ele é um modelo universalizado, onde todos, típicos ou não, podem aprender, ou de fato é verdadeira a afirmação que diz que ele só se aplica para crianças que têm dificuldades de fato? Isso não é verdadeiro, né? Os mecanismos de aprendizagem, os processos de aprendizagem são os mesmos para todas as pessoas. Então, as pesquisas da área de análise do comportamento identificaram uma série de processos que a gente vê acontecendo em crianças com desenvolvimento típico, em pessoas com desenvolvimento atípico, em animais não humanos, por isso que a análise do comportamento também é tão relacionada, né, a estudos com outros animais, porque nós compartilhamos, sim, processos de aprendizagem com outras espécies. Então, os processos são os mesmos, né? Agora, é lógico que cada um de nós tem um ritmo de aprendizagem diferente. Cada um aprende de uma forma diferente. Você pode falar, eu gosto muito mais de estudar escrevendo. A Filó diz, não, eu prefiro ouvir e prestar atenção no que eu estou ouvindo. Então, nós temos estilos de aprendizagem diferentes, nós temos ritmos de aprendizagem diferentes, e é isso que nos diferencia uma criança com desenvolvimento típico de uma criança com desenvolvimento atípico.
Mas dizer que os processos são diferentes, isso não é Fake verdadeiro. news. Os mitos. Pois né? isso é um mito, isso. Isso é um mito. Porque, de uma forma geral, a análise de comportamento, depois que se comprovou que ela funciona, de fato, para autistas, né, meio que extremamente eficaz, né? ganhou um estigma de que só serve para autistas, né? E que eu não consigo, por exemplo, fazer a aplicação da análise do comportamento, né, para outros transtornos do desenvolvimento, de aprendizagem, enfim, né, e que de fato o recorte é somente autismo, né? Eu não posso, por exemplo, né, usar a análise do comportamento para ansiedade, TDAH, depressão e outros transtornos da área da saúde. E a minha questão é, e aí? Sim, a análise do comportamento pode ser usada. A gente fala que, né, a análise do comportamento ela pode ser usada para qualquer pessoa, em qualquer ambiente. Então, não é. Atualmente tem o mito, né? A gente ouve muito dizer que é uma terapia só para pessoas com TEA por conta dessa vasta efetividade, são muitos anos de pesquisa. Mas quando a gente estuda um pouco mais de análise do comportamento, você vê que ela é aplicada em diversas outras situações. Então, tem muitos estudos que usam os procedimentos baseados na análise do comportamento para aumentar a frequência com que uma pessoa faz atividade física, para trabalhar compulsão alimentar, para parar de fumar, para parar de jogar, né? No caso de pessoas que têm vícios em jogos e em outros vícios. Então, a análise do comportamento ela pode ser usada onde tem pessoas se comportando, em qualquer ambiente, qualquer pessoa. É lógico que uma terapia para uma criança que tem TEA é diferente de uma terapia para uma criança que tem desenvolvimento típico, que tem TDAH, porque existem especificidades e é tudo altamente individualizado. Então, mesmo dentre as crianças com autismo, elas são muito diferentes. Então, a terapia já é individualizada ali. E aí, se eu estou trabalhando com crianças que têm outras características, vai ser da mesma forma. Né? Nunca eu consigo fazer a mesma intervenção. Tanto é que, se a gente pensar no ensino baseado na análise do comportamento, a premissa é de que ele deveria ser individualizado, respeitando o ritmo de cada um. E existem várias iniciativas relatadas na literatura, iniciativas que aconteceram aqui no Brasil, inclusive, de ensino individualizado em universidades, né, baseados nos pressupostos da análise do comportamento. Perfeito. E só um último comentário antes de liberar o microfone para a Filó. Né? Eu digo isso porque eu vim da filosofia, né, da UFAL. Hoje eu estou graduando em psicologia e é muito comum nos corredores e na sala de aula, né, ouvir alguns Frankenstein teóricos de pessoas que dizem: eu sou Gestalt, mas eu quero trabalhar com aba para autismo. Então fica o recorte de para autismo eu vou trabalhar com aba, né? Mas eu vou formar em TCC, em Gestalt, em qualquer área da humanista, né? Para pegar outros pacientes a poder trabalhar aqui. Então, fica aquele terapeuta que como é que se diz? É um faz-tudo, né? Ele tem, para cada tipicidade, ele tem uma abordagem específica para aquilo, né? E é muito comum ouvir isso, inclusive, a gente diversas vezes recebe currículos lá, especialista em terapia tal e aba. Aí tem lá o destaque de aba para autismo. Então fica aba para autismo. Inclusive tem até pós-graduação de aba para autismo. De tanto que já ficou estigmado nessa questão aba e autismo, e as pessoas infelizmente compram a ideia de que aba é para autismo, e para outras questões a gente coloca as linhas humanistas, TCC e assim por diante. Eu acho que é uma falta de compreensão, né, da análise do comportamento, das suas aplicações, você querer fazer essas ramificações, infelizmente, eu entendo dessa forma, né? As pessoas não entendem, né, as suas aplicações, os seus conceitos, né, os seus fundamentos. Eu acho que é isso. É bem por aí. Dani, você iniciou sua fala relatando a sua experiência lá atrás de sentir falta desse caminho, né? Da orientação de para onde trilhar, de como trilhar a tua trajetória na pedagogia. Então, eu queria ouvir de você hoje. Como é que você enxerga a pedagogia
nesse lugar, junto à análise do comportamento, porque a impressão que eu tenho é que o cenário ainda é o mesmo. Ainda é pedagogia crítica. E é muito difícil, inclusive, a gente que seleciona profissionais para colocar na clínica, e é um desafio imenso a gente encontrar profissionais da pedagogia, né? Enfim, especialistas em psicopedagogia que tenham esse olhar relacionado à análise do comportamento. Então, eu quero te ouvir. Infelizmente, eu acho que não mudou. A gente continua tendo muito preconceito em relação à análise do comportamento na educação, mesmo professores de outras matérias acabam falando inverdades, né? Acabam criticando a nossa abordagem para os alunos, né? Fazendo uma propaganda aí de que é algo totalmente mecanicista, que só serve para animais. Sim. Então, infelizmente, eu vejo poucas mudanças nesse sentido. Isso eu sofria também quando eu fazia pedagogia, Sim. né? Quando eu contei para uma professora, eu estou fazendo iniciação científica no laboratório do professor Celso. Ela falou, imagina, O que é que você tá fazendo deveria ali? trabalhar com construtivismo. Pedagogo trabalha com construtivismo. Foi um balde de água fria tão grande, porque eu fui contar tão animada, né? Consegui uma bolsa de iniciação científica do CNPq para trabalhar com esse professor sobre Você estava aprendizagem. enxergando o valor disso, Eu né? estava Desse... animadíssima. Com Agora eu estou certeza. entendendo como que eu trabalho com essas crianças que têm dificuldade. E ela, não, mas tinha que trabalhar com construtivismo. Ali eu ainda não entendia esse preconceito. Eu sabia tão pouco sobre análise do comportamento, eu estava tão no início que eu não tinha entendido. À medida que eu fui estudando, conhecendo mais, eu comecei a entender como que existe esse preconceito. E agora, como docente, também num centro de educação, eu continuo vendo a mesma coisa. E não só em relação à análise do comportamento, mas em relação à educação especial. Sim. Lá na minha graduação, eu não tinha disciplinas. Aqui, na grade da UFAL, que é a grade que eu conheço, onde eu leciono, nós temos uma disciplina com uma carga horária super baixa. Então, assim, nós temos alguma coisa, mas ainda é muito pouco, visto que as crianças estão indo para a escola, tudo que a gente conhece sobre a inclusão que está acontecendo. E o professor se sente sem formação. Lógico, ele não tem. Ele tem uma disciplina de 54 horas em que você tem que falar sobre tudo. E você acaba falando sobre quase nada. Num curso né? de 4 anos. Acaba sendo... Num curso de 4 anos, você tem uma carga ali de 54 horas que você tem que trabalhar metodologias né, de ensino para pessoas com autismo, com deficiência visual, com deficiência auditiva e por aí vai. Fora trabalhar um pouquinho de legislação para eles entenderem. Então, são muitas informações que a gente tem que fazer um recorte, né? Eu fiz mestrado, doutorado em educação especial e sei o quanto eu ainda tenho a aprender nessa área. Imagina você estudar 54 horas. E aí, Dani, como é que é ser uma estranha no ninho? Não é fácil, né? Mas a gente acredita no que faz, eu acredito muito na minha abordagem teórica, na minha formação, na minha proposta de trabalho. Então, eu sigo ali fazendo o meu trabalho, né? Eu sei que é de formiguinha, mas é o que eu consigo fazer, dadas as condições que eu tenho. Mas não é fácil, né? Tem horas que a gente fica bem desanimada, porque é muita falta de compreensão, né? Enfim, não é fácil, mas a gente vê os alunos chegando, nos procurando, tendo interesse, e aí isso reforça o nosso comportamento de continuar ali, querendo oferecer disciplina, querendo falar sobre, querendo mostrar, olha, existe isso daqui, conheçam pelo menos. Se você não se identificar, não coincidir com a sua visão de mundo, se você não quiser trabalhar, tudo bem, mas pelo menos você conhece, né? Porque muitos alunos acabam passando pelos cursos sem ter oportunidade nem de conhecer. Sim. Né? Chega, não, nunca ouvi falar de análise do comportamento. Para que serve isso? Né? Então, acho que é importante a gente dar oportunidade para os alunos conhecerem e eles fazem a escolha deles, obviamente. Perfeito. Isso são as falas desconstrutivistas, né? Que colocam pedras nos nossos caminhos, mas, como você falou, quando a gente sabe aquilo que a gente faz e aquilo que a gente tem como missão, de vida, profissional, pessoal. A gente se propõe a fazer, a gente coloca
a nossa entrega total nessa situação, no contexto e vai, enfim, derrubando os desafios, enfrentando tudo e colocando para a coisa rodar. E eu acredito que hoje, apesar de ser ainda difícil, né? Digamos que já tem um norte aí, a gente já tem grupos, né, de pessoas querendo seguir porque já acreditam na eficácia. E é o que faz toda a diferença, né? De quando a gente faz visitas escolares, apesar da gente ver que a inclusão ainda é sabe, algo muito embrionário, a gente percebe o quanto existe... É como se, assim, os profissionais, eles conhecem a aba, eles falam sobre, no sentido de, a gente quer entender aqui, né? A gente sabe que a aba dá certo, mas como tem que ser feito, até tentam, mas ainda tateando ali, né? Nesse cenário, sem saber meio que como é que eu me encontro. E, felizmente, foi o reconhecimento da efetividade da aba para o tratamento do autismo que trouxe essa popularidade. Sim. Pessoas que jamais tinham ouvido falar, professores que não estudaram na sua graduação, agora falam sobre, têm interesse de conhecer, porque a aba ficou famosa, né? Por conta da recomendação como tratamento para o TEA. Então, Sim. Eu acho que isso ajuda a fortalecer aquele mito que a gente falou lá no começo, né? O pessoal acha que a aba é só para TEA, porque é o que trouxe visibilidade. Pessoas que não conheciam, que talvez nunca conhecessem, se não tivessem cruzado o caminho de uma pessoa com autismo, talvez não soubessem. Isso. Né? Do que é a aba. Eu acredito que vem muito da comunidade TEA, né? É uma comunidade que é muito ativa. Vai à luta mesmo, propaga, vai em busca dos seus direitos e acaba que teve um fortalecimento, né? Acabou que teve um fortalecimento aí. A gente não vê ainda isso nas outras comunidades, né? E a coisa está tão tal que até na filosofia, Skinner passou a ser mais estudado, né? Eu digo isso a partir da graduação em filosofia, né? A gente, geralmente, em filosofia da mente, era outros teóricos que se estudavam. Hoje, Skinner já faz parte da grade de filosofia da mente, né? E especificamente até no mestrado, né? Skinner já é um dos teóricos que a gente, na filosofia, tem duas linhas, né? Subjetividade política e linguagem e mente. Linguagem e cognição, no caso. E Skinner já está começando a ser pesquisado no mestrado de filosofia. Inclusive, eu estou até incitando o Filó a fazer esse mestrado. Ele quer que eu me apaixone pela filosofia, que eu vou fazer mestrado por alguma linha lá da... Você é fono, eu vou estudar a cognição linguagem. E linguagem. Vá pra lá. Achou a sua cara. Eu digo, não tenha calma, vou chegar lá. Só vai mudar um pouquinho de Schomburg para Wittgenstein e tal, etc., mas vai se apaixonar. Então, assim, a coisa começou realmente a andar. Eu entendo que ainda é muito embrionário, né? Estamos ainda na fase da, aspas, encantamento, mas ainda sem apropriações, né? E a gente, quando fala de inclusão, geralmente a gente está falando da inclusão de um lugar do romantismo, da idealização, da empatia, mas é como eu sempre digo, a gente pode fazer muita besteira no nome da empatia, né? Que é o que, infelizmente, tem acontecido, e não é por uma questão de maldade do professor, não é uma questão de má vontade do gestor. É que, infelizmente, a gente tem a lei, temos as punições, sendo que as responsabilidades cabem a quem? Porque eu não posso chegar na ponta e exigir que o professor faça se na base da coisa ele sequer viu, ele sequer sabe como é que faz aquilo. Então, como é que eu faço? Exige que o professor tenha lá, né, um ensino individualizado se ele não sabe nem montar aquilo, né? Como é que ele vai fazer? Eu digo da minha experiência, né? Eu ensinei filosofia durante 4 anos. Eu não sabia reconhecer o aluno TEA, porque o máximo que eu tive de inclusão foi Libras. E ainda 40 horas só. Se tivesse aluno surdo na sala, eu não conseguiria me comunicar com ele, porque 40 horas você aprende o quê? Nada. Então, a gente tem que trabalhar fazendo milagres, é o professor mágico, fazendo milagres, e isso pensando em uma escola particular, uma escola que tem lá uma sala com 20 alunos. Agora, imagina isso você no interior, onde se só tem uma escola para o ensino médio, como era a minha realidade, onde toda a cidade estuda lá, uma sala tem 60, 70 alunos, como é que você trabalha
inclusão aí? Né? Como é que você trabalha a inclusão, onde você, para poder encaixar os alunos, você tem do primeiro A ao primeiro F. Então, olha quantas salas de primeiro ano só. E você tem que encaixar alunos pequenos com alunos grandes, alunos com 15 e com 28 anos de idade, na mesma sala para falar de Kant. Né? Então, imagina a dificuldade, como é que eu adapto o ensino desse... Fora as problemáticas, né, sociais, né? Uhum. Que o público que está ali. demanda, Então, assim, né? é uma discussão que passa por muita coisa, mas também passa principalmente, não só pelas políticas públicas de investimento, mas passa principalmente pela formação. E aí você vem e me diz que na pedagogia, né, só tem 54 horas para esse professor sair de lá, fazer milagre lá fora. Né? Porque ele não vai, e aqui, perdão, os colegas da abordagem, conseguir trabalhar a inclusão meramente com pedagogia crítica. Né? Eu sei que tem lá sua importância, né? Tem lá, mas assim, não dá para trabalhar uma questão de ciência com ideologias, né? E é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Ciência é ciência, ideologia é ideologia, e entre uma e outra eu fico com a ciência, né? E, infelizmente é tirar leite de pedra, como diz a história. Verdade. E aí, Dani, pensando, eu estava aqui imaginando, né, você falando, eu faço meu trabalho de formiguinha, e, enfim, né, e vai pensando e repensando quais são as principais possibilidades, né, de propagar esse conhecimento. E eu acredito que o que você trouxe aqui para compartilhar com a gente, por exemplo, que é o seu livro, é uma dessas iniciativas, né, de propagar o conhecimento, ou seja... Tá, eu sei que eu sou uma andorinha aqui para eu poder fazer esse verão acontecer. Então, vamos propagar esse conhecimento de diversas maneiras. E eu acredito que o teu conteúdo deve perpassar por isso, né? Então, eu queria que você compartilhasse aí com a gente como é que está sendo essa como experiência. É que foi, como é que né? foi, porque... A segunda edição agora, já é a né? segunda, né? Isso. A gente acabou de lançar a segunda edição do livro, Análise do Comportamento aplicada ao transtorno do espectro autista. Pode mostrar, por favor, para o claro, pessoal claro. aqui. Esse é o livro. A primeira edição foi publicada em 2018 e ele nasceu justamente na tentativa de preencher a lacuna de falta de material sobre análise do comportamento em língua portuguesa. Sim. A Ana Carolina Sela, que é a outra organizadora, também lecionava na época e nós trabalhávamos juntas e tínhamos muita dificuldade em encontrar material para passar para os alunos em língua portuguesa. E o pouco material que a gente encontrava eram artigos e artigos sobre os temas, um artigo sobre conceitos básicos, um artigo sobre avaliação. A gente não tinha um material que reunisse todas as informações necessárias para que as pessoas compreendessem o que é o tal do tratamento baseado na aba para pessoas com autismo. Então, em 2015, a gente já sentia a falta do material e nós ofertamos um curso aqui em Maceió. A Filó participou do curso. Prazer. Foi muito você falando aí da dificuldade, da defasagem, né, de conteúdo. Eu me vi nessa situação. Então, na época, eu estava, peraí, eu estou percebendo que isso aqui dá certo, mas como é que eu me capacito? Isso. Então, eu buscava pelo Brasil, porque eu estava acostumada já a viajar para outros estados para fazer formações específicas na fonoaudiologia, mas em análise do comportamento eu não encontrava. E aí foi quando eu pesquisei, encontrei um curso online, que eu fiz um investimento alto na época, para poder fazer. E quando eu comecei a fazer o curso, a promessa era de mais de 500 horas. Eu mal tinha terminado de assistir os vídeos aula. Eram aulas gravadas. Eles deixaram gravando num curso que deram e depois ficaram revendendo essas aulas. E aí, quando entregaram o meu diploma, o certificado, não tinha nem 100 horas. Eu digo, não, peraí. Gente, eu não acredito que cada videoaula desses tinha 5 horas, 10 horas, né? E, enfim, se somavam mesmo as mais de 500 horas e vocês... Então, eu fiquei muito decepcionada, porque como é que eu estou aqui de outro estado, eu estou fazendo um investimento, eu preciso do conhecimento para poder melhorar a minha prática clínica, o meu comprometimento, né? A minha responsabilidade com o desenvolvimento do meu paciente e uma situação dessa.
E aí foi quando vocês surgiram com o curso de vocês. E eu, ai, meu Deus, muito obrigada. E a gente teve a oportunidade, eu sempre, quando eu falo dessa formação, eu digo, gente, foi praticamente uma pós-graduação. Porque a gente ficou quase um ano, né, Dani? Foi. Você pode relembrar aí, por favor? Acho que foram 12 módulos, Nossa, né? Eu acho que exatamente, praticamente isso. um ano, foi um ano. Uma aulinha por mês, aos sábados. Isso, e a gente passava o dia inteiro, né, ali, teoria prática, Aula, teoria sábado, prática, isso, teoria com atividades prática. práticas. E a nossa ideia era justamente essa, né? Formar as pessoas e... Lembra, nós fazíamos apostila. Nós que escrevíamos o material. Era praticamente um capítulo de livro. Esse era material eu tenho como ouro guardado. Eu tenho uma pasta daquelas colecionadoras. Cada módulo está numa sequência lá. Eu já mostrei para ele. Olha, esse é o material do curso que eu fiz com a menina. Isso aqui é ouro, viu? Isso aqui é ouro. Se você quiser ler, viu? Olha, tá aqui. E a gente tinha todo esse trabalho de escrever justamente para disponibilizar material em língua portuguesa para os participantes. E quando o curso acabou, surgiu a ideia de transformar esse material em livro. Por que não a gente publicar tudo isso? Só que aí nós não quisemos colocar os como capítulos as apostilas que nós escrevemos. Nós falamos, vamos convidar os melhores especialistas de cada uma de cada um dos temas para ver se eles topam escrever um capítulo do livro. E aí veio a ideia de convidar o Caio Miguel, por exemplo, para escrever sobre linguagem, o Dr. Wayne Fisher para falar sobre treino de comunicação funcional, o professor Francisco Assunção para falar sobre autismo, e todos eles foram topando, foram aceitando. Sim, a gente aceita, sim, a gente escreve. Estavam todos na mesma dor de vocês, falta de material. Provavelmente. E a gente conseguiu reunir especialistas. A nossa Carol Martoni, né? A Carol Ricardo Martoni. Também tá? Não, só o a Ricardo Carol, né? não. A Carol tá. E aí todo mundo foi topando, a gente conseguiu reunir especialistas não só do Brasil, mas dos Estados Unidos também. Alguns são americanos, inclusive, outros são brasileiros que residem nos Estados Unidos. E foi uma alegria enorme. A gente, nossa, eles estão aceitando, que legal. E em 2018 a gente lançou a primeira edição. Então o livro é um livro para qualquer pessoa. É um livro que pode ser lido por pais, por professores, por qualquer pessoa que queira compreender como que é o tratamento do autismo baseado na análise do comportamento. Os capítulos, eles foram pensados nessa sequência lógica. Então, o primeiro capítulo fala o que é autismo. O segundo capítulo trata de sinais precoces de autismo, como identificar sinais de autismo numa criança pequenininha, num bebezinho, muito antes dessa criança receber qualquer diagnóstico. Depois vem um capítulo falando o que é análise do comportamento, o que é a aba. Então, os capítulos devem ser lidos na sequência, porque eles têm uma lógica, uma construção. E aí vai passar pelas etapas da intervenção baseada na aba. Então, tem capítulo sobre avaliação de preferência, avaliação comportamental, seleção de objetivos para os programas. Então, Dani, você estava aqui compartilhando com a gente seu trabalho de formiguinha, né? Os desafios dentro da educação especial, da pedagogia e como associar a questão da análise do comportamento nesse contexto. E eu imaginei aqui como é que, assim, as possibilidades, né? De como propagar esse conhecimento sendo uma andorinha tentando fazer esse verão acontecer. E nesse sentido, você trouxe aqui para compartilhar com a gente teu livro, que foi atualizado, gente, para uma nova versão. Agora ela vai estar falando para a gente. E eu acredito que esse livro é uma dessas possibilidades, né? Com certeza você vai alcançar, através dessa propagação de conhecimento, essas possibilidades que talvez a nível físico fique muito mais difícil ter esse impacto, né? Digamos, esse alcance. Então, eu queria que você compartilhasse aí com a gente agora sobre o livro, essa ideia, né, Islane? Como é que aconteceu, como é que nasceu? Perfeito. Eu vou mostrar aqui o livro. O livro a que a Filó se referiu é esse, Análise do Comportamento Aplicada ao Transtorno do Espectro Autista. E nós, recentemente, publicamos a segunda edição dele. E a ideia de lançar esse livro foi por conta da falta de material em língua portuguesa. Então,
eu estou aqui em Maceió desde 2013 e lecionando disciplinas em cursos de graduação, de pós-graduação, relacionados à análise do comportamento e sentia muita falta de material em língua portuguesa. E não só disso, mas até tinha alguma coisa, né? Eu achava um artigo que falava sobre conceitos básicos de análise do comportamento, um artigo que falava sobre avaliações de preferência, mas eu não achava também um material que contemplasse todos os temas juntos, né? Um livro, um material mais robusto que eu pudesse passar para esses alunos. E na época eu trabalhava com a Ana Carolina Sela. Em 2015, na tentativa de contribuir para a formação das pessoas, nós ofertamos um curso que a Filó fez sobre análise do comportamento aplicada ao autismo, e era um curso que tinha como objetivo ensinar desde conceitos básicos até as etapas da intervenção para as pessoas com autismo. E para cada módulo a gente escrevia uma apostila, nós duas escrevíamos todo o material, passava para os alunos e o curso, a aula era toda baseada naquele material. Você vê 2015, 2015. 2015, a gente tá... Era isso que eu ia falar. A gente está em 2024. Isso. Então, praticamente 10 anos. E eu tenho esse material guardado, Dani. Que honra! Como ouro. Igual isso aqui. Saber. Tem agora, recentemente, eu tirei, ele estava numa pasta, né? Tudo juntinho. Aí eu comprei uma pasta daquelas, né? Que tem as divisórias para colocar, tipo, do primeiro módulo até o último, tudo certinho. Aí compartilho sempre com o Slane. Ele, aí você já me falou sobre isso. Mas eu não me canso de falar, tanto para ele quanto para outras pessoas. Ai, que bom, que honra. Porque na época eu fiz um curso online, que eu fiz um investimento alto, eu esperava, tipo, eu fiz toda uma pesquisa para saber quem iria dar os cursos. Eu vi que eram professores de universidade, que tinham mestrado, que tinham doutorado. Sendo que o que foi oferecido foi muito difícil, porque naquela época, né, era um curso gravado, os vídeos não tinham uma qualidade, eu não conseguia ouvir bem, era muito barulho. O próprio certificado, que era, tipo, mais de 500 horas, quando eu recebi, era mais de 100, e eu, mesmo com dificuldade, eu assisti a todos os vídeos. E a sensação foi que, quando terminou, eu entendi algo muito superficial e era aquela sede de conhecimento para que eu pudesse ter uma entrega mais satisfatória para o resultado do desenvolvimento dos meus pacientes. E foi quando eu conheci vocês e fui fazer o curso. E, enfim, que eu sempre digo para as pessoas, não, aquele não foi um curso de formação, foi uma pós-graduação, porque foi a aba de A a Z, né? Análise do comportamento de A a Z, entre teoria e prática, os roleplays, né, que a gente fazia. A turma era grande e elas conseguiam, tipo, todo mundo aqui, ó, prender a atenção, porque a gente realmente sabia que ali a gente estava tendo, né, recebendo esse conhecimento. E imagino que, com certeza, a nova edição está aí também trazendo isso bem aquecido, porque eu tenho o privilégio também de ter a primeira edição do livro. Já acabei de adquirir, né? Dani, quero a segunda edição também, que é importante a gente sempre estar se atualizando. Então, conta aí que eu estou curiosa. E aí, a nossa ideia, quando acabou o curso, foi transformar o material em livro. Bom, vamos publicar um livro com esse material. Mas nós não queríamos ser as autoras de todos os capítulos. Nós tivemos a ideia de convidar os maiores especialistas de cada área. Então, a gente convidou o Dr. Francisco Assunção para falar sobre autismo, o Caio Miguel para falar sobre linguagem. E fomos convidando pessoas que nós reconhecíamos como grandes especialistas em cada tema. Especialistas não só do Brasil, mas também dos Estados Unidos, alguns americanos, alguns brasileiros que residem no Brasil. E o pessoal foi topando. O pessoal, a gente escreve. Então, ficou um material muito bacana. Nós conseguimos criar uma sequência lógica dos capítulos. Então, quem for ler o livro, leia sempre começando pelo primeiro capítulo e avançando. Porque o primeiro capítulo vai falar o que é autismo. O segundo fala sobre quais são os sinais precoces do autismo que a gente consegue identificar já nos bebês antes deles receberem qualquer diagnóstico. Depois nós vamos explicar o que é a análise do comportamento, o que é a aba.
Enfim, e aí os capítulos vão evoluindo para as etapas da intervenção baseada na aba. Avaliação de preferência, avaliação comportamental, seleção de objetivos, procedimentos de ensino. E a última sessão contém capítulos específicos sobre algumas questões. Então, tem um capítulo sobre tratamento de comportamentos agressivos severos, capítulo sobre distúrbios alimentares. A primeira edição ficou muito bacana. E aí, nós, agora, na segunda edição, todos os capítulos foram atualizados. Nós convidamos os autores, olha, vocês querem atualizar os seus capítulos? E eles, nós queremos. Então, os capítulos agora... A aba é uma ciência, né, gente? Então, muitas pesquisas, imagina, em 5 anos, o volume de pesquisas que foi produzido, foi produzida em relação a cada um desses temas. Então, os autores se comprometeram a atualizar os seus capítulos e nós incluímos também 2 novos capítulos. Um deles é relacionado a questões éticas da análise do comportamento aplicada e questões éticas, questões polêmicas, porque nesses últimos 6 anos, né, desde a publicação da primeira edição, muita coisa aconteceu, muitas novas discussões surgiram, questões relacionadas a capacitismo, a sentimento, coisas que não é que não se falava em 2018, mas se falava muito pouco. Essas discussões se intensificaram muito nos últimos anos. Então, a gente traz essas questões já na segunda edição. Tem um outro capítulo novo também que aborda a avaliação e intervenção de crianças que têm distúrbios orais e motores, escrito por uma fono. Então, numa interface super importante entre a análise do comportamento aplicada e fonoaudiologia. Então, essas são as novidades, assim, Muito né? Bom. A segunda edição ficou mais encorpada, né? Mais sofisticada em cada um dos temas. E pelo tamanho do livro e pela grossura Mostra do aí de livro, novo. né? Não é um livro... É grande, é grande. Ele, já para se dizer, né? Do que eu estou vendo daqui... Quase né, um tratado. É um curso de formação escrito, né? Sim, basicamente isso. Né? Ele tem 18 capítulos seguindo essa sequência que eu falei, né? Desde conceitos básicos, passando pelas etapas da intervenção e finalizando com essas intervenções mais específicas. Então, sim, é um curso. É um curso... É um material que pode ser usado em um curso tranquilamente, que era o que a gente queria, né? Sim. Um material em língua portuguesa que pudesse ser disponibilizado para os estudantes. Porque a dor hoje, né, de quem está iniciando, de fato, a análise do comportamento, é saber onde pesquisar, né? E em quem confiar. Porque, assim, existe uma questão muito forte que eu sempre comento a respeito do estudante, né, da graduação, que é a questão do saber ler pesquisa científica, né? Porque uma coisa é você ler um artigo, outra coisa é você ter um gabarito crítico para entender aquele artigo, saber se tem viés, se não tem viés, interpretar metodologia ou não. E muitas vezes a gente acaba caindo no senso comum científico, que é basicamente acreditar no que está sendo dito, porque quem está falando é um cientista, sem ter realmente a confiança e o critério técnico para avaliar na questão do fundamento se aquilo realmente tem base científica ou não, porque nem tudo que o cientista fala é científico, no fim das contas. E aí, a internet é um mar de loucuras, onde qualquer pessoa pode publicar, colocar lá, de vez em quando eu estou no Instagram, tal. E aí, em discussões, a fulana, eu digo, cadê o artigo? Aí chega lá e bota um artigo. Não é um artigo científico com DOI, é um artigo, aspas, que colocou no site. Está lá um site e um texto no site. Isso não é artigo, né? E eu vejo gente da academia, né, estudante, trazer isso como prova de que há um artigo publicado é problemático. E, infelizmente, a gente, quando vai, por exemplo, estudar metodologia científica na faculdade, não é discutido isso, é discutido a BNT, né? Como é que eu faço um trabalhozinho bonito, tal. Não se discute metodologia científica, que era a grande briga que tinha na filosofia, né, com os departamentos, né? Que tipo, metodologia científica é isso, a gente tem que estudar isso, como fazer, como ler, como interpretar. E ter um livro
de fato feito por pessoas renomadas, com expertise, com gabarito, facilita muito, mas muito mesmo, a vida de quem é graduando, principalmente, e até de quem é graduado, que já tem aí suas pós-graduações, seus mestrados e doutorados, mas, de fato, é um ouro, né, num deserto que a gente está vivendo hoje em termos de dados, de pesquisas, de fato, porque, como você bem falou, a maioria é em inglês, né? A gente tem ainda pouquíssima coisa em português. Gente, quando foi que a Carol traduziu o VBMAP para o Brasil? Português? Carol Martoni. Foi Não recente. lembro, o a ano. dela é 2017. Foi recente. Inclusive, gente, ela é uma das pessoas, né, dos profissionais que escreveram, né, dos escritores, autora de um dos autoras, capítulos, isso. dos autores dos capítulos, né, um dos nossos supervisores lá da clínica em análise do comportamento, uma queridíssima, e trouxe o VibMap também, né, 2017, e vê que é uma coisa ainda muito recente, né, e assim, por isso que é um ouro, de fato, para quem quer pesquisar, quer entender, até para falar mal. Tá aqui o resumo perfeito para quem quiser realmente... quem quer confrontar, vamos ver se consegue, né? Não, tá aí, tá aí. Não vai mais precisar pesquisar em Wikipédia, né? Você tem agora uma reunião de bons artigos, né? Isso. Com pessoas de referência que discutem científica, a área. que é aquilo que a gente propaga tanto. Sempre quando a gente fala aqui, né? Até na escolha dos nossos convidados, trazer pessoas que realmente vão estar aqui, vão estar sabendo o que fazem, e com propriedade, com evidência, e não a gente está abrindo portas para estar propagando achismos, né? E que a gente sabe o quanto isso é sério, porque a gente trata com pessoas vulneráveis que já nascem com limitações. E imagine a gente, enquanto profissional, sermos os primeiros a limitar ainda mais essas pessoas. E isso perpassa também pelo conhecimento científico. Onde é que a gente se apoia? Onde é que você, como profissional, está se apoiando? Onde é que a família está se apoiando? Então, por isso, cuidado também do Integra Edu, do simpósio que a gente organizou. Pegamos os melhores também daqui do estado para que pudesse estar lá falando. Profissionais que a gente sabe que vão pegar um microfone, vão abrir a boca e vão falar aquilo que realmente a gente pode sentar e descansar e saber que o que vai acontecer ali, microfone na mão. Confiar, né, aquela voz ali que vai ser propagada, realmente vai disseminar um conhecimento adequado. Tanto que após a fala da professora Dani, a pergunta é, vai ter curso de PEI? Ou seja, gera, né? Gera, mas porque o nosso público está aí com muita 40 necessidade minutos, ainda. só para a pessoa entender, eu preciso estudar isso. É uma necessidade gritante. A gente, nesse final de semana agora seguinte, a gente foi para um curso da Cris Couto e muita gente abordando a gente lá, né, da área da educação. Legal. A gente precisa, a gente quer fazer uma pós-IABA, a gente quer... eu faço aonde? Eu busco quem? A gente tem um pai de um paciente, Marquinhos, né? Maravilhoso aí, trabalha com políticos e eles estão tentando trazer algo nesse sentido também. Ele é pai de TEA, ele já foi um convidado nosso aqui para trazer a experiência dele como pai. Legal. E ele, essa semana, entrou em contato comigo, né? A mãe e tal, a gente está pensando, tem uma iniciativa aí de um projeto para... ampliar as vagas do curso de fono, de TO na UNCISAL, colocar uma pós em aba na UNCISAL. O que é que você acha? Eu disse... Tem nem que perguntar. Com certeza. Invistam. Pode dizer aí para a bancada política que votem, porque o Estado é carente. A gente ainda precisa estar... Os nossos profissionais se formando online. Então, imagine ter uma pós aqui presencial numa universidade séria. Se quiser indicação dos nomes para compor essa docência, esse time da docência para disseminar esse conhecimento, pode entrar em contato. Agora, vou dizer o nome de todo mundo aí. Bota falando. Pegando esse gancho, da sua espécie. Você está na UFAL há quantos anos, mais ou menos, como docente lá? Desde 2013? Na UFAL eu estou desde 2014. 10 anos, né? 10 anos. Você acha que, de repente, é viável, do ponto de vista prático,
brigar por uma linha de mestrado, né? Eu não sei na pedagogia como é que está hoje, que tem educação especial, mas em outras graduações, como por exemplo, tanto na psicologia, etc., você acha que há viabilidade de brigar por uma linha de mestrado em análise de comportamento ou acha que ainda é assunto muito distante de chegar? Olha, nós temos lá na UFAL um programa de pós-graduação em educação e agora, recentemente, abriu um programa de pós que é uma parceria entre a Uncisal e a UFAL. É um Sim. programa de pós profissionalizante, Sim. de mestrado profissionalizante em educação É especial. estrito ou lato? É estrito. É estrito, Ele né? é profissionalizante. E nós não temos linha de análise do comportamento, mas eu sou uma das docentes, o professor Leonardo Marques é outro docente, a Carmen Bandini tá, e nós fazemos pesquisa com o referencial teórico da análise do comportamento. Então, a Perfeito. gente está muito animado com esse programa novo. O edital deve sair em breve para seleção ainda esse ano. E para o nosso estado é um ganho enorme. É o perfeito. quarto do país, né? E a gente Perfeito. espera que muitos professores venham, que muitos terapeutas, muitas pessoas que trabalham com autismo venham fazer esse mestrado com a gente. Muito bom. Perfeito. Eu até provoquei alguns colegas, né, da filosofia, porque eu fui um aluno da filosofia muito ativista no aspecto acadêmico mesmo, né? Tanto que quando eu liderei o Centro Acadêmico de Filosofia, né, a ideia era centro acadêmico para o curso e não para partido político. Então, assim, a gente fez muito trabalho em termos de incentivar pesquisa, criar site, publicação. E esse dia eu encontrei com um antigo professor meu, né, e eu até provoquei, né, disse, professor, né, existe hoje uma demanda muito cara, né, em termos de pesquisas voltada para, especificamente, autismo, deficiências, etc. e tal, que eu acredito, né, que faria muito sentido, de repente, a filosofia começar a abrir o aporte teórico do mestrado para discutir essas questões pelo viés da filosofia, né, porque a gente vai trabalhar com o Skinner, né, a gente trabalha com o Skinner na psicologia, na educação, mas na base ele é um filósofo. Então dá para discutir isso aqui na filosofia e trazer para cá, dá para discutir a questão da linguagem, né, chamar, porque na fonologia, né, a linguagem é vista como um protagonista da linguagem lá, Chomsky, né? Na filosofia a gente tem Wittgenstein. Dá para fazer uma linha aqui e ele disse, olha, eu até falei da filó para ele, esse cara é um tema que me empolga. Ele é doutor em filosofia da matemática, lógica e da mente. Então, assim, a gente tem até uma brincadeira. Imagine como essa mente funciona. Não, a gente tem até a brincadeira no nosso grupo de WhatsApp com ex-alunos, que a gente diz, olha, a gente vai ter que fazer uma aula da saudade, chamá-lo para pedir perdão. Porque ele é um professor que nos corredores... Você era para matar a saudade. Não, em 2011, 2012, a gente chamava ele de louco. Por quê? O que é que ele falava? Filosofia da mente. Ele falava de um futuro muito próximo, né, de o Google não ser mais útil, tudo agora seria, as palavras gerando naquela época, inteligência artificial, de você botar um óculos na cara e não precisar mais trabalhar, olhar para o lado e puxar uma coisa. E a gente, que cara maluco, não sei o quê, botar Não chip, alcançava, né? E agora a Apple vai e lança o óculos de realidade virtual aumentada, A gente diz, caraca, velho, o professor tinha razão. Então, eu conversei com ele, provoquei, e ele é da linha... ele pesquisa muito Skinner e tal. Então, assim, se empolgou. Claro que não decide, mas se empolgou e há a possibilidade, né? E eu fico triste quando eu olho para as graduações, as pós-graduações nas faculdades, né, e percebo que a linha é muito fechada, né? Por exemplo, né, pensando em pós-graduação na UFAL, na psicologia, as linhas todas na psicanálise. E nada contra, mas só isso, né? Acho que não tem que ser por aí. Mas não é fácil, né? Você Eu abrir, sei. porque você precisa de um mínimo de Doutores, docentes, tal, né? na Que atuem área. nessa área. Então, é um movimento complicado. Que é outra carência, né? E, por exemplo, eu participei ativamente da montagem do mestrado na UFAL, de filosofia. E a gente tinha uma dor muito grande, que era, primeiro, que não tinha quantidade de doutores suficiente para isso. Grande parte era especialistas, só com a graduação, mestres, muitos mestres, e 3 doutores apenas. E um dos doutores, né, que era o
esqueci o nome dele agora, que era do CEDU, né? Ele não fazia parte do Estica. Então, ficou a briga de ou ele vem para cá e tal, mas, enfim, prefiro ficar no CEDU. E aí, quando a filosofia começou a se decidir para montar o mestrado, o que fez? Começou nas publicações de edital para a contratação dos professores, para os concursos, exigir uma linha específica. E aí foi montando as linhas, ao ponto que a gente conseguiu hoje ter 3 linhas, né? A gente tem a linha da política, subjetividade, tem a linha da cognição da linguagem e ainda tem a linha da turma de educação, né? Então, a gente conseguiu isso a partir de editais específicos para dizer o professor tem que ter especialização em tal autor. E conseguiu montar essa como é que se diz? Essa questão plural para ter linhas de pesquisas diferentes para o aluno conseguir se encaixar em algum lugar, né? A gente está discutindo esses dias em relação à possibilidade, né? E a gente já sabe que essa provocação ela já foi para uma demanda maior, que é o FAO abrir curso de fonoaudiologia, curso de TO, né? Porque a gente está numa realidade hoje que bem difícil, é né? necessário. A escassez de profissionais. E só quem tem hoje aqui é um CISAL, né? Para abrir com 30 alunos por semestre, por ano. Para formar, se formar todos 30, mas nunca acontece, né? Sempre alguém fica para trás, formar 10, 15, 20, e aí é uma demanda que nunca satisfeita no fim das contas, né? Sim. Então, a gente tem uma briga boa para poder implementar. E esse livro é um ouro nesse aspecto, né? Acho que outros cursos podem vir. A gente, enquanto entregar Edu, né, está começando a provocar isso, né? Para o pessoal começar a ter... porque uma coisa, rapidinho aqui, só para fechar o raciocínio, o que nós não tínhamos até então era uma cultura de eventos, uma cultura de publicações, uma cultura de pesquisa, porque não tinha, né? E quando acontecia algo nesse sentido, era algo de passagem. Vinha para cá algum evento, se tinha algum curso, mas que não se repetia. Então, se criava um abismo aí entre o fazer e o se repetir, né? E a ideia agora é que isso comece a rodar. Tudo é estímulo, né? Então, a consistência disso, a constância disso era muito espaçada, muito esporádica. Agora vai ser água aplicada a Integrar Edu, criar uma cultura para a gente ter a partir disso, né? E procurar as pessoas, unir as forças para a gente conseguir rodar, né? E aí esse livro é uma mão na roda para isso. A gente vai ter em setembro, queria que você falasse um pouquinho, né, do congresso que vai ter aqui também, que também já se une nesse aspecto. Isso. Qual que é o congresso? Isso. Em setembro, a gente vai ter o 33º encontro da Associação Brasileira de Ciências do Comportamento, a ABPMC. É um evento, é o maior evento de análise do comportamento do país e a gente vai ter o privilégio de recebê-lo aqui em Maceió. Isso. O evento, inclusive, está com inscrições abertas, tanto para participação quanto para submissão de trabalhos. Quem tiver interesse, é bom dar uma olhadinha lá na página deles do Instagram, da ABPMC, que todas as informações estão lá. As inscrições de trabalho vão até dia 20 de maio, tem várias categorias. Então, Perfeito. até para estudantes que fizeram algum trabalho nessa área, que queiram divulgar, tem essa possibilidade e de participar também. Eu faço parte ali da comissão organizadora local daqui de Maceió e tenho visto, né, eles têm divulgado os palestrantes e tenho visto a preocupação da comissão científica em convidar realmente os analistas do comportamento super renomados, pessoas muito competentes nas suas áreas de atuação, que vão estar aqui dando as palestras. Então, vale muito a pena. Quem está trabalhando com a aba tem que participar. Tem que participar. Perfeito. E, inclusive, para perceber que a análise do comportamento não é só aplicada ao autismo, como a gente falou lá no começo. Porque num congresso como esse, você vai ver estudos, você vai ver palestras sobre diversas aplicações. E isso abre a cabeça da pessoa, né? Fala, essa aplicação ao autismo que eu conheço e que eu trabalho é uma pequena parte. A gente começa a ver como que existem várias outras questões que podem ser tratadas por meio da aba. Então, é muito interessante, vale muito a pena participar e prestigiar, né? Um evento desse acontecer aqui no nosso estado, né? Sim, facilita muito. privilégio. No ano passado, por exemplo, foi em Curitiba. Então, pouquíssimas pessoas tiveram condições de participar, enfim, por conta de todos os custos envolvidos numa viagem como essa. Agora, sendo em casa, vale muito a pena mesmo Quase que uma obrigação. participar. É, isso.
Isso, vai ser entre os dias 4 e 7 de setembro, lá no Centro de Convenções. Muito bom. Você sabe dizer mais ou menos em relação à quantidade de inscrições? Vai ser qual daqueles... Nós estamos no primeiro lote. Sim. Se não me engano, vai até dia 15 de junho. Ainda nesse mês de maio, eu sei que é o primeiro lote. Então, quem sabe que vai participar, vale a pena fazer logo a inscrição para poder pagar um valor reduzido. Porque depois, quando vira o lote, realmente o valor aumenta. Aí, eu acho que é isso. Vai mudar o lote por volta ali de 15 de junho. Em relação à submissão de trabalho, é para... Abertas até dia 20 de maio. Dia 20, né? Até dia 20. É para oral, é para... São várias categorias. Comunicação oral, pôster. Então, quem está com uma pesquisa em andamento, vale a pena submeter como pôster. Depois tem simpósios, mesas redondas. São essas 4 modalidades. Show. Muito bom. Até a chance de Isso. um pesquisador até participar de uma mesa, né? Isso, De um debate. Muito bom. Aí Perfeito. a mesa, você precisa montar a mesa, né, com os proponentes. Aí você faz a proposta e a comissão científica vai analisar. Mas Muito vale bom. muito a pena. Muito bom. E eu acho que as inscrições vão até 20 de maio. E logo em junho já vai sair o resultado dos Show. trabalhos submetidos. Perfeito. Maravilha. E hoje, como é que está você em relação às pesquisas aqui no estado? Tem algum PIBIC? Tem algum grupo específico que você coordena? Sim. Eu sou líder de um grupo de pesquisa chamado Tecnologias de Ensino e Análise do Comportamento Aplicado à Educação Especial. Eu tenho algumas... Atualmente, eu estou com orientandas apenas de doutorado. Bom, E todas as minhas pesquisas têm sido voltadas justamente para a formação de professores, de terapeutas, de quem quiser aprender sobre análise do comportamento. Então, as minhas pesquisas estão voltadas ao desenvolvimento de vídeos para ensinar a aplicação de algum procedimento, de algum instrumento de avaliação que auxilie no tratamento das pessoas com autismo. Então, eu tenho pesquisas que ensinaram a aplicação do método de ensino por tentativa discreta, que é aquele método 1 para 1, né? Uma criança, um terapeuta, porque a ideia é justamente produzir material que possa ser usado, quem quiser usar no interior de São Paulo, pode assistir ao vídeo e aprender com ele como fazer a implementação. Então, a gente tem investido, né, nesse tipo de pesquisa, que vai na linha da formação dos professores. Eu também pesquiso procedimentos de ensino de habilidades de linguagem para crianças com TEA, mas atualmente eu tenho investido mais nessa linha de formação dos profissionais, do desenvolvimento de tecnologia, porque aí a gente alcança muito mais gente. Sim. Né? E aí é essa a ideia, né? Diversas formas de propagar esse conhecimento e de contribuir para a formação das pessoas que vão atuar lá com as crianças com autismo. e após esse podcast, alguns alunos da pedagogia, alunos da psicologia, que se empolgaram com o tema, quiserem passar a pesquisar e ter você como orientadora, como é que faz? Podem me mandar um e-mail se tiverem interesse, a gente pode agendar uma conversa, porque atualmente eu estou vinculada a esse novo programa, né? Então, para ser meu orientando formalmente, a pessoa tem que estar matriculada, nesse programa de pós-graduação, né? Nesse programa de mestrado profissional em educação especial, ou na UFAL, estudantes de pedagogia. Em breve eu vou abrir vagas para PIBIC. Perfeito. Tá? Qual é o e-mail, Dani? Compartilha aí. daniemribeiro@yahoo.com.br. Perfeito. Na UFAL você também orienta graduandos ou só após? Graduandos também. É que atualmente a turminha defendeu, eu tô com novas vagas, né? Para selecionar novos alunos. Aí eu tenho só essas alunas que estão no programa de pós em educação. Elas são doutorandas. Perfeito. E agora eu vou ter os mestrandos que vão entrar, né, nesse novo programa. Muito bom. Perfeito. Eu estava aqui lembrando que muitas vezes quando a gente faz processo seletivo lá na clínica, né, os terapeutas vêm e dizem assim, eu sou terapeuta ABA, eu sou fono ABA, eu sou TO ABA, eu sou terapeuta... Então, assim, gente, chega dói nos ouvidos ouvir isso. Eu queria que você falasse sobre isso. Antes da gente finalizar o nosso programa de hoje. É importante. Porque, pelo amor de Deus, né? As pessoas
eu acho que a primeira coisa é entender que a análise do comportamento é uma ciência, né? Então, a análise do comportamento ela é uma ciência que tenta entender o comportamento humano. E ela tem ela tem 3 componentes, né? Um é o behaviorismo radical, que é toda a parte filosófica. Nós temos também uma ciência básica, um braço de pesquisa básica ali, que é a análise experimental do comportamento, e um braço de pesquisa aplicada, que é a análise do comportamento aplicada, a famosa ABA. Então, a ABA é ciência aplicada. Por que que quando alguém fala que eu faço terapia ABA, eu sou terapeuta ABA, fono ABA, por que que isso é incorreto, né? Porque a ABA não é um método, a ABA não é uma terapia, a ABA é uma ciência. Na verdade, o que que eu sou? Eu sou um terapeuta que baseia a minha prática nessa ciência. Por isso que é incorreto, por isso que a gente fica tão desconfortável quando ouve isso. Eu penso que a pessoa não entendeu o básico. Eu falo, ela quer praticar esse tipo de terapia, né? Sem conhecer o que é na sua essência. Tem gente até que usa esse termo e fala, não tem problema usar o nome errado. Eu discordo. Eu acho que tem problema. Claro, eu acho que você você vai tem que ser disseminar algo que é conceitualmente correto sempre. Então, eu sou fono. Eu Isso. baseio a minha prática na ABA. Né? Essa é a ciência que norteia a minha prática. Por isso que é incorreto falar que é terapia ABA, método ABA, né? É uma ciência. Então, eu faço pesquisa da ABA, né? Eu faço pesquisa aplicada, né? Eu estou na ciência ABA, mas você que tem uma clínica que presta serviços, você é uma prestadora de serviços que se baseia nessa ciência. Isso. Se você fala assim, não, Dani, mas eu estou fazendo pesquisa também, eu estou produzindo conhecimento de análise do comportamento aplicada. Então, você também atua na parte da ciência, senão você atua no braço da prestação de serviços que está ali dentro da ABA. Entendeu? Isso. Então, é importante as pessoas saberem isso mesmo. E é geralmente o que eu coloco. Não, você é fonoaudióloga. Isso. Você é terapeuta ocupacional. Isso. Então, assim, antes da prática clínica, que você vai, enfim, escolher E se nortear... essa pessoa estudar e tirar uma certificação, nós temos várias, né? Nós temos o QBA, nós temos agora a certificação brasileira, a CABA BR. Se essa pessoa se certificar, aí ela é uma analista do Isso. comportamento. Né? Então, Ela não é mais uma fonoaba. Quer dizer, ela nunca foi uma Nunca fonoaba. foi. É isso que eu queria dizer, assim, não existe essa terminologia, Aí ela pode dizer, né? eu sou uma analista E as do pessoas comportamento criaram certificada isso. por tal As pessoas criaram isso, juntaram a fono com aba, TO com aba. Não, aí quando vai se apresentar, eu sou TO-aba, né? Eu sou fono-aba, abre a boca para encher algo assim como se fosse algo tão relevante. E aí eu escuto, acolho, aí depois vamos lá, vamos desmistificar isso aqui. Isso. Então, sempre me Importante. posiciono para poder desmistificar essa fala, porque não se aplica, né? Isso, Na prática. Não existe essa terminologia. Então, você é um profissional que se graduou em algum curso, você tem essa terminologia para se definir, né? Então, tanto que eu já fui chamado a atenção na hora de fazer entrevista, porque geralmente eu gosto de entrevistar os contratantes, né? Os que a gente vai contratar. E aí eu já fui chamado a atenção, porque geralmente quando se colocar assim, eu digo, tá, me explica melhor. E aí a gente viu gaguejar, né? a pessoa não sabe nem explicar. Aí o slânio. Não, eu quero... Não, me explique, que eu quero entender, né? E aí a pessoa sai de lá meio que assim... Meu Deus, tipo, o que é que tá certo agora? O que é que tá errado? Só para compartilhar uma dessas entrevistas, a gente estava com uma colega para psicologia entrevistando, e ela, por que isso não é aba? Por que isso não é aba? Não, porque, olha, eu fiz assim, aí eu, perfeito. Agora, o que é aba? Não, veja bem. Aí, Não sabia explicar o que era aba. Disse, não, você foi muito bem falar o que não era, agora o que é? O que é isso? Pronto. Ela, a pessoa, usando quebra-cabeça para trabalhar com aba, aí eu... Mas pode ser. Digo, ela não tá sabendo o que ela tá falando. Gente, era angustiante, sabe? Angustiante. Deu vontade de sentar com ela e dizer assim, eu vou te explicar.
o que é aba. Para você, Sabe que pelo ela não amor tinha? de Deus, não sair mais, Sabe o que ela nunca não mais tinha? na sua vida. Ela não tem lido esse livro. Mostra, por favor, de Então, novo. por favor, quem ainda tá aí... Quem lê esse livro não vai cometer Não esse vai cometer erro. esse erro. Não, quem tá aí vai confuso, entender. dizendo que é fonoaba, que é teoaba, e não. o que não é aba. Então, assim, você precisa saber o que é aba. né? Isso. Então, é isso. Dani, quero te agradecer mais uma vez por ter estado aqui conosco. A primeira de muitas, espero que, né, que seja, porque, como você falou, é um conhecimento vasto, amplo, e que em apenas um programa, eu sei que é difícil. Agradecer que você se prendeu do seu tempo para estar aqui. A gente sabe que a gente que está envolvido com a causa como profissional, são várias demandas. Tem as demandas pessoais também. Né? Hoje, 2 princesas aí, lindas, maravilhosas. E, enfim, esposo, tudo, né? Então, a gente sabe como é difícil. Então, eu quero te agradecer de coração por ter estado aqui conosco e por tudo que você pôde contribuir. Todo sucesso como profissional, que realmente o livro seja disseminado aí além das expectativas em todas as situações, porque com certeza o que vocês puderam contribuir com a ciência, né, com a análise do comportamento, é algo que com certeza é uma semente que foi plantada e o fruto está aí, gente, já para ser colhido. E eu espero que muita gente possa colher esses frutos e gerar novos frutos com a intervenção, com uma prática clínica realmente de forma assertiva, coerente, com evidência, com responsabilidade. Então, é isso. E eu acredito que, com certeza, aí já está acontecendo, né? Sim. Eu quero fazer uma observação. A gente comentou, o conteúdo desse livro é um curso, né? E é. Mas eu queria deixar bem enfatizado que não basta ler o livro e sair aplicando, né? Só para não criar essa falsa expectativa de que aqui tem todas as informações, eu vou ler e vou sair aplicando. Não. Quando a gente trabalha, tem uma prática baseada na aba, é importante que a gente trabalhe com supervisão. Então, você precisa ter uma pessoa que esteja acima de você em nível de formação, no mínimo um mestrado na área de análise do comportamento, para supervisionar o seu trabalho. Só para a gente não sair com a impressão de que esse material é riquíssimo, é maravilhoso. Resolver meus problemas, eu né? vou ler, eu vou começar a atender as crianças e eu vou arrasar porque quando aqui vai tem pra conhecimento. prática, desafio. Então, a gente precisa ter supervisão sempre, tá? Então eu queria deixar isso bem enfatizado para não ter nenhum mal entendido. Perfeito. E quero também agradecer, gente, o convite. É uma honra estar aqui, é uma alegria poder participar desse programa com vocês. E quero parabenizá-los, né, pela iniciativa, pelo Integrar Edu, que vocês têm aí investido nessa questão da formação dos professores e de todos os profissionais envolvidos no tratamento do autismo. Parabéns. Obrigada. A gente que agradece, é um prazer enorme tê-la aqui, né? É um dos nomes caríssimos aqui do Estado de Análise do Comportamento. Né? Eu posso dizer felizmente ou infelizmente, eu não sei como é que eu... Mas é um dos nomes caríssimos aqui da Análise do Comportamento. É um prazer tê-la aqui, né? Espero vê-la aqui mais vezes. E quem sabe até esse estudo aqui não vire sua casa. Né? A gente conversará mais. Pois é. Então é isso. Prazer e muito obrigado, professora. Obrigada. Então é isso, gente. Não esqueçam para adquirir o livro da professora Daniela Ribeiro. Fala também onde é que está disponível, né? Que a gente esqueceu de dizer. O livro já está disponível no site da editora Abris, e ele também está disponível na Amazon. Perfeito. Pronto, então vocês já sabem aí como é que podem adquirir. E também não esquecer do encontro, né? Que vai ter aqui em setembro. E é isso, gente. O nosso papel é primordial a gente assumir essa autorresponsabilidade, né, em termos de capacitação profissional, de estar se atualizando sempre. E esse recado que a gente tem aí para dar, para contribuir com vocês. E até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.